Uma exterminadora feminista sem futuro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: Bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Lucas 11, 27. Nós não vivemos mais em uma sociedade formatada por princípios cristãos. Há uma quase unanimidade por parte dos historiadores de que a Europa foi um produto do cristianismo, especialmente dos grandes impérios cristãos de Carlos Magno e Otto I. É certo que estruturas de pensamento que não faziam parte da doutrina apostólica, especialmente o neoplatonismo, depois o aristotelismo, foram utilizadas por teólogos para a arquitetura da teologia. A cultura grega, especialmente, dialogou com o cristianismo na formação da cultura europeia. De qualquer forma, é inegável que o mundo ocidental foi determinado pela religião cristã. Contudo, especialmente após o Iluminismo e seus ideais eminentemente seculares, um anticristianismo começou a tomar forma, culminando nos movimentos racionalistas e cientificistas do modernismo nos séculos XVIII e XIX, e de forma diferente na fluidez e relatividade da verdade no mundo pós-moderno. Os proponentes do anticristianismo ou secularização valem-se de estratégias de massificação para alcançar seus objetivos. Isso começa cedo, já na doutrinação infantil. É possível que a Pantera Cor-de-Rosa tenha sido o primeiro desenho pós-moderno, propondo a quebra dos paradigmas reais, apresentando uma pantera com uma cor alternativa, em um mundo cujas paisagens também são impossíveis, todas azuis, todas amarelas, todas vermelhas, etc. Hoje, os desenhos apresentam seres totalmente indeterminados, impossíveis de serem identificados, disformes. Ainda que seja especificada a espécie, sua aparência parece ter sido concebida por Picasso. Assim, as crianças começam a pensar que não existe padrão para as coisas, certo ou errado, homem e mulher, etc. O mundo pós-moderno franqueia a, entre aspas, verdade a qualquer afirmação que o homem possa fazer. Não se julga mais aquilo que o outro pensa ou afirma. Retirando as amarras dos padrões tradicionais, toda a expressão religiosa passa a ser estimulada, bem como toda ética e moral são relativizadas. O erotismo tem tomado conta da sociedade, passando a humanidade a viver um contínuo e interminável cio. A teologia liberal, mundana que é, segue os ditames do homem. Dessa forma, o racionalismo da escola de Tübingen, visto em figuras exponenciais como Rudolf Bultmann, amigo chegado do filósofo existencialista Martin Heidegger, Ferdinand Christian Bauer, dentre outros, não mais se vê em nossos dias, tendo sido substituída por uma vertente mais líquida, porosa, na forma de esoterismos e gnosticismos. Isso tem tudo a ver com a chamada Nova Era, movimento extremamente místico e feminista que acredita que a Era de Peixes, masculina, se encerrou na década de 80, sendo substituída pela Era de Aquário, feminina. Por causa das nefastas influências que dominaram a mídia atual, o crente tem que aprender a reconhecer influências malignas para evitar a própria contaminação e a exposição dos filhos. Anticristianismo ou secularismo tem também relativizado a figura do mal. Personagens como Hellboy e Motoqueiro Fantasma, o primeiro apresentado como o próprio filho do diabo, são seres com poderes infernais, mas comprometidos com o, entre aspas, bem da humanidade. Igrejas são usadas como local de gravação,
exatamente para contrastar quem, na ideia deles, realmente ajuda o homem. Em Como Treinar Seu Dragão 2, além da popularização do dragão como uma criatura dócil e fofa, praticamente um pet, ocorrida já no primeiro filme, típica figura do próprio diabo nas escrituras, agora escancaradamente surge um dragão do mar, junto com o convite: adoremos a besta. Compare com Apocalipse 13. Nos filmes, as afirmações são cada vez mais explícitas. Em Godzilla, Rei dos Monstros, uma cientista oriental critica a noção que a sociedade ocidental tem do dragão, afirmando que ele é redentor, além da composição do nome do monstro com o termo God, em inglês. Há pouco tempo, forçado a ficar em casa por causa de uma enfermidade, resolvi assistir o filme Exterminador do Futuro, Destino Sombrio. Quem já tem algumas décadas de vida e assistiu o primeiro filme da série, percebe uma total descaracterização da história original. O antigo Exterminador é um coadjuvante necessário apenas para o título. No primeiro filme, uma máquina humanoide vem do futuro para matar Sarah Connor, que viria a dar à luz ao líder da resistência contra as máquinas no porvir. O nascimento de um salvador está implícito. No último filme, Sarah está presente, sexagenária, como uma guerrilheira imbatível. Do futuro, vem também outra mulher, bem mais jovem, aperfeiçoada segundo anuncia o próprio filme. Ela tem um corpo humano, mas com várias intervenções tecnológicas que a tornam capaz de enfrentar o exterminador que também chega do futuro. Já o exterminador do passado, o original, vivido por Arnold Schwarzenegger, é um velho um tanto decrépito, mas que conserva seu esqueleto brilhando, que mais uma vez morre afundando no metal derretido, preso ao vilão que veio do futuro. Mas a cereja do bolo é que a outra mulher, essa na flor da juventude, o alvo do exterminador do mal. Ela precisava morrer, não porque ela iria gerar o grande líder da resistência, como na história original, mas porque ela própria era a grande líder guerreira. Assim, posam para a foto as três mulheres, uma trindade salvadora da humanidade, onde os homens, gênero masculino, são secundários, fracos e eminentemente coadjuvantes. Bom, depois que a Capitã Marvel surge reluzente como o ser mais poderoso dos Vingadores, pondo no chinelo o Deus do Trovão, e a Mulher Maravilha assume a liderança da Liga da Justiça, secundando o próprio Super-Homem e a mente brilhante do Batman, não é nenhuma surpresa que o Exterminador apareça com esse formato. Onde foi parar o Capitão Marvel, sempre mais popular e mais poderoso que a Capitã Marvel nos quadrinhos? E quem foi que nomeou a Mulher Maravilha líder no universo DC? Como se não bastasse, todos os comerciais de TV hoje têm muito mais mulheres do que homens, até mesmo os infantis. Os programas esportivos já mostram mais apresentadoras do que apresentadores. Há uma campanha deliberada e escancarada de impor a mulher como aquela que está acima em todas as esferas da sociedade. O texto epigrafado guarda um pouco de tudo isso. É análogo a outro no mesmo evangelho, quando Jesus estava já de caminho ao Calvário, Lucas 23, 27 e seguintes, surrado, desfalecendo, carregando a pesada cruz. Mulheres que assistiam àquele espetáculo brutal começaram a gritar horrorizadas. Contudo, ao invés de exaltar o sacrifício que estava sendo feito e aquele que morria inocente, glorificaram a mulher que o havia dado à luz e os seios que o amamentaram, mulheres procurando exaltar a figura feminina. Jesus prontamente as repreendeu. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. 11, 28. O feminismo não tem futuro.
Certamente deverá tomar o mundo, deformando a sociedade humana ao máximo. No entanto, acabará assim como todo intento dos homens. Nada prevalecerá ante a verdade de Deus. Todavia, não entendamos que isso se dará logo, sem prejuízo e sem sofrimento. Hoje é a maior ameaça para a igreja, a maior arma do diabo na sociedade, a principal forma de anticristianismo de nossos dias. Quem sabe o anticristo final tenha algo de feminino. Sejamos sérios na vida com Deus. Não vivemos em uma colônia de férias. O fim se aproxima célere. Aprendamos a reconhecer o mal, a sutileza transformadora dos pensamentos que pretendem ser massificantes. Cuidado com os desenhos e filmes que você vê e aqueles que você permite que seus filhos assistam. Por meio deles, a besta está falando. Proteja-se, andando sempre no caminho da verdade e da justiça. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, 2. Tenha um excelente dia na presença de Deus, Reverendo Jair de Almeida Júnior.